Sejam bem-vindos a mais um programa Tempo de Reflexão. Nosso convidado de hoje é o Bruno Azenha. Bruno, obrigado por ter aceito o convite para estar nos ajudando aqui a fazer mais um Tempo de Reflexão. Eu que agradeço aí a oportunidade, de a gente conseguir se pronunciar, e testemunhar um pouquinho, contar um pouquinho das nossas histórias. Agora, Bruno, eu sempre digo que eu sou a pessoa mais privilegiada nesse trabalho no Tempo de Reflexão, porque Deus vai colocando as pessoas na vida da gente que a gente menos espera, Você foi uma grata surpresa. Conheci o Bruno há um pouco mais de uma semana e o Bruno gentilmente aceitou o meu convite para estar gravando 2 programas conosco. Nesse programa de hoje a gente vai ouvir um pouquinho o testemunho do Bruno. O Bruno que foi um jogador de futebol, teve uma experiência com Deus, encerrou sua carreira e hoje é um empresário e tem aí algumas iniciativas importantes no reino de Deus. Então, Bruno, obrigado, por ter aceito o convite e estar se dispondo a dar o teu testemunho. Para o nosso telespectador conhecer um pouquinho o Bruno, a história do Bruno, a carreira. O Bruno está casado há 5 anos. Conta um pouquinho para o nosso telespectador a tua história, Bruno, por favor. Eu, como a maioria dos brasileiros, dos jovens garotos brasileiros, eu vivi em função de um sonho que era ser um atleta de futebol profissional, Saí da casa dos meus pais muito cedo, com 13 para 14 anos. Meu pai era totalmente contra eu estar jogando futebol. Ele falava, você só vai trabalhar e estudar. E eu falava, não, eu vou jogar e estudar. E isso foi um grande problema, porque eu acabei fazendo tudo sem incentivo da minha família. E a hora que meu pai viu que não tinha mais jeito realmente, ele falou, vai embora, vai andar sozinho, se vira aí. Já me liberou, vamos dizer, me emancipou, vamos melhor dizendo. E eu comecei, a princípio tudo bem, mas eu tive uma infância muito conturbada com a minha família, Problemas em casa, como a maioria, meus pais e minha mãe, sempre muitas brigas, aquele sangue italiano na veia do meu pai e uma distância muito grande que eu tinha, que existia entre eu e meu pai, Se eu estava na casa do meu pai, na sala, mesmo meus 12, 10, 11 anos, eu não colocava o pé no sofá perto dele, eu tinha vergonha, Também evitava abrir a geladeira de casa se ele estivesse perto, porque eu tinha vergonha, não pedia dinheiro para o meu pai, e era assim que eu vivia. Saí da casa deles, fui jogar futebol profissionalmente, comecei na União Agrícola Barbarense, um empresário chegou, me abandonou lá, e lá eu fiquei. Ali eu aprendi, ali eu fui disciplinado, ali eu fui ensinado, foi uma experiência muito grande, eu fiquei quase 5 anos na União Barbarense, e ali começou um processo de transformação assim na minha vida, convites, decisões, o estilo de vida que eu levava, A princípio a minha carreira profissional estava indo bem, porque eu me profissionalizei com 16 anos de idade, muito novo. Então as coisas começaram a vir um pouco cedo, na minha vida. Em seguida eu fui já quase que contratado pelo Corinthians. Essa foi a primeira fatalidade da minha vida. Eu fui vendido para o Corinthians na sexta-feira. No segundo eu assinava o meu contrato e no sábado, no meu último jogo pelo União, contra o Ituano, eu estourei os ligamentos do meu joelho. Então isso daí para mim foi um alerta, foi quase 1 ano sem jogar futebol, porque eu era muito jovem e não queria operar o meu joelho. Eu não lembro o nome do médico na época, mas o médico que já tratou a Ana Moser viu meu joelho, e depois do médico de São Paulo viu. E eu acabei tratando com o Dr. Wilson Mello de Campinas, que fez a cirurgia totalmente de graça para mim, porque eu não tinha condições de pagar. E o Barbarense, o clube, a maioria deles, abandona o atleta. Hoje eu falo abertamente que tenho um relacionamento com vários clubes no nosso país. Mas quando você está de clube pequeno, eles te abandonam. Logo em seguida... Com quantos anos foi essa contusão? 17 anos. 17 anos já ligamento. Foi aí que eu parei e pensei, falei assim, poxa, se eu tivesse mulher e filho para criar, o que eu ia fazer? Na época, meu primeiro contrato profissional, eu ganhava R$300 por mês. Meu primeiro investimento foi uma bicicleta de 21 marchas. Só que a vida minha não tinha sentido. Eu lembro uma vez que eu fui para dentro do campo de futebol, 2 horas da manhã, saí do alojamento, fui lá e falei assim, Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas existe um vazio dentro de mim, e se o Senhor existe, eu quero conhecer. E se existe uma verdade, eu preciso conhecer essa verdade, porque eu não estou mais aguentando viver desse jeito. Aí alguém pode perguntar, poxa, mas qual era o problema? Não tinha problema sério. Existia algo dentro de mim que nada era preenchido.
né? Você viu, ele estava dentro de um campo com o estádio cheio, gritando o teu nome, nossa, que delícia aqui, né? Mas ali 1h30 acabava tudo aquilo. Aí você tinha que voltar para o teu canto, para a tua cama solitária. E foi aí que eu comecei a buscar um pouquinho mais as coisas de Deus, porque até então a Bíblia era apenas um amuleto do lado da minha cama, né? Dentro dos jogos, dentro do vestiário, eu vivia assim. E em 1998, né, prestes a ir para a Alemanha, já com Wagner Benazzi como treinador do Barbarense na época, eu tomei uma decisão, né, e fiz literalmente uma conversão de vida. Ou seja, eu tinha um estilo de vida até ali, a partir daquele momento eu decidi andar num rumo totalmente diferente. Não como muitos falam, né, minha vida deu uma guinada de 360 graus e agora é outra, né, mas foi de 180 graus apenas. Então, ali começou eu ter um relacionamento mais vivo realmente com Deus. Porque as pessoas, elas confundem o cristianismo com boas obras. Gente boa tem no mundo. Porém, a gente conseguir ter um relacionamento vivo com Deus, ou seja, para mim, Deus, ele é mais presente, mais vivo na minha vida hoje do que você, que eu estou olhando para os seus olhos agora. Né? Então, a gente tem que entender isso é cristão, falar eu sou cristão, isso é adequado para todas as denominações, o evangélico, o católico, o espírita, todo mundo, né, crê num Deus. Mas aí fica a pergunta, quem realmente se relaciona com Deus? Um relacionamento ele é feito de falar e ouvir. Porque até então eu fazia minha oração da madrugada, né? Morto de canseira, Pai, obrigado por esse dia, te agradeço, amém. Dormia. Poxa, acho que ele ficava pensando assim, agora que eu ia falar com ele, ele dorme. E assim foi a minha vida, né? Então eu tive experiências boas, experiências desagradáveis, em função das minhas escolhas, né? Eu sempre falo, nós somos frutos das nossas decisões. E uma coisa que eu aprendi, minha mãe espiritual, posso dizer assim, Alcinete, ela falou assim uma vez para mim, falou assim, Bruno, escreva o seu dia de hoje de uma tal maneira que o seu dia de amanhã não condene o seu dia de hoje. E aquilo lá ficou marcado. E aí muitos podem perguntar, falam assim, poxa, depois você jogou, viveu, tal, foi para fora, eu acabei jogando na Alemanha, na Suécia, tive uma passagem relâmpago pelo Fluminense, mas acabei conhecendo o glamour desse mundo. Só que as minhas decisões foram outras. Nem sempre, eu tenho que ser sincero, nem sempre eu consegui decidir pelo correto, né? E quando eu não conseguia decidir pelo correto, eu colhi os frutos das minhas decisões. A Bíblia diz que nós estamos num processo de transformação, de aprimoramento do nosso caráter. Então, nada é instantâneo, né? Nós vivemos hoje aí numa sociedade imediatista. Tudo tem que ser agora, né? Ah, beleza, estão falando de Deus ali, eu vou porque é ali que vão resolver o meu problema. Mas o cara tem 30 anos de problema que ele vem carregando nas costas e de repente em um dia ele acha que tudo não vai resolver. Né? Nós estamos sujeitos às leis dos homens também. Você falou do vazio que você sentia, né, Bruno? E é isso que a gente tem visto com muitas pessoas na sociedade. As pessoas querem preencher um vazio que elas sentem através de compra, através de ganhar, de ter status, e por mais que elas busquem, até conquistem essas coisas, o vazio sempre permanece, né? Porque o vazio elas não entendem que é a presença de Deus, né? É essa analogia que você faz com a tua busca que você tinha no passado? Total. Porque a Bíblia fala que a nossa alma anseia pelo Senhor. Ou seja, ela anseia por algo que está fazendo falta. Eu não fico ansioso por aquilo que eu já tenho. A gente fica ansioso por aquilo que a gente não tem. Né? Eu lembro quando eu era criança, meu pai falou que ia me dar um mini bug motorizado, que nunca deu, porque meu pai nunca teve condição de dar um presente desse. Mas eu ficava ansioso para receber aquilo. E eu nunca recebi. Me frustrei, lógico. Agora, Bruno, a tua vida foi muito precoce, né? Você muito cedo saiu de casa, você já disse para nós a dificuldade que você tinha no relacionamento com teu pai, você teve a tua autonomia muito cedo e muito cedo foi para o exterior, né? Se olhar para trás um pouquinho, ainda manter esse foco no começo da tua carreira, você ir para o exterior muito novo, como é que isso te ajudou a amadurecer mais rápido, ou quanto isso deixou marcas onde você teve que buscar sozinho essa autossuficiência na tua vida, Bruno? Antes só fazer um parênteses, né? Porque hoje eu tenho um relacionamento abençoado com a minha família.
Realmente a vida da minha família foi transformada. Então hoje eu posso chegar para meu pai toda semana, todo dia, e falar, eu te amo. E eu ouvi isso dele. Então, isso foi uma experiência que eu queria compartilhar, porque a maioria de nós passamos por esse tipo de coisa dentro de casa. E o fato de eu ter tido que sair de casa muito cedo é complicado. Por exemplo, no meu primeiro dia de avaliação no clube, o pessoal queria invadir meu quarto para me bater. O pessoal mais velho, é um terrorismo. Tem isso. E você acaba se tornando uma pessoa muito fria. E eu acabei me tornando uma pessoa muito fria e calculista por muitos anos da minha vida. Eu era uma pessoa que eu tive uma adolescência violenta, de muitas brigas. Mas quando eu conheci a disciplina do futebol, eu fui abandonando isso. Fui sendo uma pessoa mais amorosa, tudo. Mas eu acabei me tornando insensível. Errei muito porque um jovem de 13 ou um jovem de 21 anos ainda não tem maturidade de tomar uma decisão sábia. E dentro do futebol, me desculpe, mas você não tem praticamente amigos, você tem muitos colegas. É apenas uma troca de interesses, tanto de dirigentes quanto de companheiros de clubes. O que é conveniente é o que é feito. Então é difícil, eu trago muitas cicatrizes, porém eu tiro lições dessas cicatrizes. É o que eu falo, eu tomei uma decisão e eu sofri nas minhas decisões. Quem dera um homem pudesse aprender com os erros dos outros, mas eu posso falar que 90% do que eu aprendi foi com os meus erros. E isso foi doloroso, porque eu tive que recomeçar minha vida do zero 3 vezes. Foram 3 cirurgias, não por causa das minhas cirurgias, mas foram 3 cirurgias delicadas no meu joelho, artrose de patela, com dores insuportáveis, caixas de medicamentos toda semana para eu aguentar treinar, para eu aguentar jogar, e mesmo assim tomando decisões erradas. Porque existem coisas na nossa vida que é difícil a gente abandonar. Eu nunca tive problema com drogas ou com bebidas, nunca tive, mas tive problemas com mulheres. Eu era jovem, solteiro, e como é que de repente você falou assim, não, eu vou decidir. Eu nunca namorei na minha vida, sério. A minha primeira namorada, que eu levei para dentro da casa dos meus pais, hoje é minha esposa. Porque eu falei assim, não, eu não vou namorar, eu vou só aproveitar. Então, a gente tem consequências disso. Mas Deus me privou de muitas coisas. Eu não fui um extravagante como muitos são. Conheço baixinho, conheço muita gente lá. E a gente sabe que o Rio de Janeiro, que a gente acabou morando lá, é uma terra perigosa. Tá bom, Bruno, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto e o testemunho do Bruno Rasenha. Nós voltamos no instante. O Hotel Serra de Jundiaí foi feito pensando em seu bem-estar e conforto. Localizado próximo à rodovia Anhanguera, o hotel oferece apartamentos projetados e equipados para que cada momento se torne muito mais agradável. Além de áreas de lazer como piscina, quadra poliesportiva e sala de jogos, oferecemos também um centro de convenções com várias salas que atendem todos os tipos de eventos e treinamentos. Também trabalhamos com coquetéis e confraternizações e colocamos à disposição e sem custo um amplo estacionamento monitorado que permite a tranquilidade durante o evento. Venha nos fazer uma visita. Nossas hospedagens possuem descontos especiais e todos os nossos serviços podem ser pagos através de boletos bancários. Hotel Serra de Jundiaí. A lazer ou a trabalho, aqui seus momentos de descanso serão inesquecíveis. Avenida Comendador Gumercindo Barranqueiros, número 80, Jundiaí. Telefones 11 3378 4300 ou 4582 4113. Bem-vindos a mais um TR Responde. Participação do telespectador Aline Nancy. Aline nos escreve: Luciano Rocha, primeiramente quero te parabenizar por seu trabalho, pois já te conheço pessoalmente em estudo, eu estudo no Senac, você já chegou a dar uma palestra para a minha turma de logística, gostei muito, sinto que hoje em dia estamos muito necessitados de escutar essas palavras que pouco se escuta hoje hoje em dia no meio corporativo, palavras de incentivo que muitos de nós hoje em dia temos guardado dentro de nós e que a vida é só trabalhar, precisamos saber separar as coisas
e fazer com que a nossa vida tenha mais prazer de ser vivida. Aline, obrigado pela tua mensagem, sempre um incentivo poder receber uma mensagem como a tua. Obrigado por ter prestigiado o tempo de reflexão. E é bem isso mesmo, Aline. A questão que nós mais debatemos no tempo de reflexão é que as pessoas busquem ter um equilíbrio em suas vidas. A gente tem visto pessoas trabalhando de uma forma demasiada, priorizando a sua vida profissional, e quando você olha para a vida pessoal da pessoa, a pessoa tem tido uma vida de sofrimento. Então, obrigado pelo teu prestígio, obrigado pela tua mensagem, que você continue nos acompanhando nesse nosso trabalho. Outra telespectadora é a Roseli Rocha. A Roseli nos escreve: como posso aumentar a minha pequena fé? Roseli, questão da fé é um tema que a gente particularmente tem insistido um pouquinho para o nosso telespectador, porque já diz a palavra de Deus que sem fé é impossível agradar a Deus. O que a gente tem dito com relação à fé é que as pessoas têm que se esforçar para desenvolver a sua fé. As pessoas têm que crescer espiritualmente, as pessoas têm que buscar o entendimento na palavra de Deus. E é por isso, e principalmente, que a gente faz o tempo de reflexão. O tempo de reflexão é um espaço onde nós incentivamos as pessoas a crescerem e se desenvolverem espiritualmente. A gente sempre diz que cada um, quando nasce com a mesma porção de fé. E o crescimento e o desenvolvimento da sua fé está proporcionalmente ligado ao quanto a pessoa se dispõe a crescer e se desenvolver dentro da palavra de Deus. Então eu convido você, para que esteja conosco no tempo de reflexão. Os nossos encontros são às terças-feiras, às 20 horas, no Hotel Serra Jundiaí, e é um ambiente onde a gente incentiva as pessoas a crescerem na sua fé. E ela faz a última pergunta: crente e cristão é a mesma coisa? Olha, Roseli, depende naquilo que o crente crê. Se o crente crê em Cristo, podemos dizer que crente é a mesma coisa do que cristão. O problema é que há uma discriminação, é uma situação muito pejorativa, onde as pessoas usam a palavra crente para poder denigrir a fé de algumas pessoas. Então até o diabo ele é crente, porque ele sabe que Deus existe, que Jesus Cristo existe. Então até o diabo é crente. Então, se a pessoa que se diz crente crê em Jesus Cristo, nós podemos dizer que crente e cristão é a mesma coisa. Obrigado, Roseli, pela tua participação. Obrigado você, telespectador, por estar nos acompanhando em mais um TR Responde. Eu incentivo você a mandar a tua pergunta, a tua dúvida, para que a gente possa estar cada vez mais se desenvolvendo nesse espaço, que no fundo o objetivo é poder esclarecer a dúvida de todos os telespectadores. Muito obrigado pela tua presença, eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Bruno Azenha, que gentilmente aceitou o meu convite e está dando seu testemunho aqui no TR dessa semana. Bruno, vamos falar um pouquinho da Patrícia, né? Tá lá, é bíblico isso, né? Do homem, Deus, através da costela do homem, fez a mulher para ser sua ajudadora, né? Exatamente. Conta para nós, pro nosso telespectador, a importância da Patrícia na sua vida. Tem surpresas aí, a Gabriela está chegando. Exatamente. Conta um pouquinho para nós essa questão desse teu relacionamento com a Patrícia, agora com essa bênção da Gabriela que está chegando na tua vida. A Patrícia, eu falo assim, a nossa vida ela é feita por marcos, né? Situações que marcam e geram novos ciclos na nossa vida. Em 1999, a Patrícia foi um marco, né? Eu estava com meu joelho operado, na terceira cirurgia. Os meus pais se mudaram de Jaguariúna para Americana. Eu estava lá com os meus pais. De repente, eu estava lá assistindo um culto e de muletas, e olho para trás, uma jovem bela com a sua querida mãe. E eu olhei e falei assim, gelei, né? Eu não posso falar que as minhas pernas tremeram, porque eu não estava em pé, estava com a muleta, né? Então meus braços tremiam. E eu falei assim, Deus, eu preciso conhecer essa mulher. A gente acabou se conhecendo, e nessa época foi uma época muito difícil, porque eu tinha acabado de pegar o meu passe lá do União Barbarense, e estava me recuperando no Rio Branco de Americana, estava me tratando, né, o meu joelho. Eu estava sem salário já há 9 meses quase, sem salário, porque machucado, tudo. E eu queria levar a Patrícia para dar uma volta. Eu não tinha carro na época, estava sem carro. Meu pai tinha um ninho, mas eu não tinha dinheiro para chupar um sorvete com ela. E ali a gente começou a se conhecer. Eu lembro que eu andei quilômetros para voltar até para casa, mais rápido, pegar o carro emprestado e levar ela para dar uma volta, para a gente começar. E a gente começou um relacionamento, né? E isso, eu lembro que eu fiz uma oração.
e o peso das nossas palavras, como é que são importantes. Eu lembro assim, eu amei tanto ela desde o início que eu falei assim, Deus, se eu tiver que trabalhar 7 anos por essa mulher, como Jacó fez por Raquel, que Jacó acabou trabalhando depois 14, né? Se eu tiver que trabalhar 7 anos, eu trabalho por ela, porque essa é a mulher que eu quero escolher para ser minha esposa, né? E me conheceu, não tinha um tostão, ou seja, ela me amou do jeito que eu era, com os meus defeitos e com as minhas pequenas qualidades. Então ela foi um marco na minha vida e realmente a minha vida foi transformada no ponto de... a partir daí eu vivi em função de um casamento, eu vivi em função de algo sério que até então nunca tinha tido na minha vida, né? E por incrível que pareça, depois de 7 anos, eu me casei com ela. Então foram 7 anos que eu poderia ter, depois no meu casamento que eu lembrei dessa oração, né? Eu falei, Patrícia, um dia eu fiz uma oração assim, olha o tempo que nós casamos, né? Então ela foi uma bênção na minha vida, é uma bênção na minha vida, ela me segurou em muitas coisas, eu abri mão do futebol, realmente, porque eu poderia ter insistido, operado de novo o joelho, então eu falei assim, não quero mais ficar me mudando de cidade, de país, eu quero criar raiz, eu quero ficar no mesmo lugar, e depois que eu me casei, que eu vim para Jundiaí, e hoje é o lugar onde eu moro há mais tempo aqui, né? E nossa filha está chegando agora em março, aqui a Gabriela, né? Nossa primeira filha, minha esposa que é ex-bancária, e esperamos o tempo certo, né, de amadurecimento, né, porque o casamento a gente sabe que não é fácil, mas ao contrário do que muitos acham nesse mundo afora, amor não é um sentimento. A Bíblia me ensinou isso. Amor é uma decisão. Então, eu não estou com a minha esposa aí há tantos anos porque o meu sentimento de amá-la, não. Eu decidi amá-la, né? Eu decidi, independente de ela brigar comigo, de ela falar coisas que me desagradam, de ela fazer coisas que não me agradam. Então, eu decidi amá-la. E ela decidiu me amar. É isso que nos mantém. Porque a paixão, ela tem um prazo de validade. A paixão passa, né? Mas a nossa decisão... A Bíblia fala, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus decidiu amar o mundo de tal maneira, né? Então, e se nós amamos, foi porque Deus nos amou primeiro. Então, Luciano, eu vou decidir te amar como amigo ou não. Eu posso viver a minha vida sozinho também, né? E essa questão de casamento, né? Às vezes as pessoas querem casar para ser feliz, né? Então eu vou casar com a minha esposa para eu ser feliz, né? E na realidade a gente tem que casar para fazer o outro feliz. E essa é a essência do casamento. Se você quiser casar para você ser feliz, você não precisa casar, né? Então esse entendimento, é por isso que a gente vê tantos casais hoje se separando, se divorciando, porque ele busca a felicidade dele, não do outro. Eu acho que é esse entendimento que a gente tem que ter, né, Bruno? Você sabe que uma coisa que eu pratico até no meio corporativo, empresarial, eu falei isso para um cliente há pouco tempo e ele ficou meio assim. O Brasil é um país cristão, certo? Só que poucos praticam uma simples situação do cristianismo, que é um princípio de cruz. Aí me perguntaram, bom, que princípio é esse? Eu falei assim, cruz não é aquele peso que você carrega nas costas, que a maioria fala, eu vou tomar minha cruz, né? E tá difícil minha vida, tá pesado. Não. O casamento, um relacionamento, todo relacionamento devia ter o princípio de cruz. Cruz, na verdade, é você abrir mão de um direito seu em função de alguém. Então, se eu não tenho um princípio de cruz dentro da minha casa, abrir mão de algo meu, de um direito meu, em função da minha esposa, não vai durar no relacionamento. Se dentro da minha rede de relacionamentos, dos meus negócios, eu não abrir mão porque uma outra pessoa acha que é daquele jeito, então se eu não abrir mão para poder amá-la em função disso, não vai funcionar nunca. Uma sociedade sem cruz não é uma sociedade, é só problemas, né? Então a gente tem que praticar certos princípios, porque a nossa vida vai ser totalmente diferente, né? Eu falei recentemente isso para uma médica que está com uma sociedade aí com mais 3 pessoas. Eu falei assim, olha, vocês nunca vão chegar num consenso, 4 sócios, é muito difícil os 4 gostarem da mesma cor. Agora, se um praticar o princípio de cruz, abro mão, é o meu direito, é a minha razão. Imagina se eu chego na minha casa, a minha esposa não fez a janta, e eu chego para ela, o que você pensa que você é?
porque você está em casa, você tem que cuidar de mim, é você que tem que fazer a janta. E ela chega e fala assim, mas amor, eu estou o dia inteiro mal, tive muitos problemas, isso. Agora, se eu chego em casa e falo assim, amor, tá bom, vamos sair para jantar, ou vamos comer pão com manteiga, eu decidi amá-la, né? Então, o princípio de cruz é fundamental para a gente conseguir se dar bem em algo que é mais difícil do ser humano, que é o relacionamento, seja ele qual for. Tá bom, Bruno. Muito obrigado pelo teu prestígio, pela tua participação no programa Tempo de Reflexão. Eu escrevi para você e eu deixo aqui abertamente que eu creio que Deus, nesses últimos tempos, Ele tem sim aproximado pessoas envolvidas e comprometidas com o reino. Então eu vejo que tem muito propósito de Deus nessa nossa aproximação. Eu louvo a tua vida, que você continue trilhando esse caminho de poder levar o amor de Deus para as outras pessoas. E o nosso programa fica à sua disposição. Sempre que você quiser voltar aqui para a gente compartilhar experiências, é uma honra. O Tempo de Reflexão está à sua disposição. Muito obrigado. Obrigado a vocês, eu que agradeço. Um abraço a todos. Deus abençoe. Obrigado você, telespectador, por estar nos acompanhando em mais um programa Tempo de Reflexão. Lembrando que os nossos encontros no Hotel Serra Jundiaí já retornaram nesse ano de 2012, toda terça-feira às 20 horas. Muito obrigado pelo teu prestígio, aguardo vocês na próxima semana. Até lá.